Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente conversar com vocês a respeito de mais uma contratação fechada pelo Clube do Remo para a temporada de 2026, e uma situação aí que já estava difícil, deve realmente já ser definida em relação ao atleta que o Leão queria contar para 2026. Também quero falar a respeito do anúncio feito pelo Remo do seu novo zagueiro e também da renovação do lateral esquerdo Sávio para a temporada de 2026 também. Vamos também falar sobre o posicionamento da federação sobre a possível paralisação do Campeonato Paraense. Também trazer aqui com vocês a parcial dos ingressos para o jogo aí do próximo domingo entre Clube do Remo e Águia de Marabá pela Supercopa Grão-Pará. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 60 mil inscritos, tem sorteio de 5 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, eu quero iniciar esse vídeo falando a respeito da situação, da possibilidade da paralisação do Campeonato Paraense de 2026, com aquele pedido feito pelo Independente junto ao TJD para anular o julgamento lá do STJD. O André Cavalcante, que é diretor jurídico da Federação Paraense de Futebol, deu uma entrevista ao DOL e trouxe um posicionamento da federação a respeito desse assunto, se vai ou não paralisar o campeonato. Abre aspas aqui para o André Cavalcante, que é diretor jurídico da federação. Essa ação determina apenas a anulação do julgamento do STJD. Então vai acontecer um novo julgamento lá no STJD e, caso transite em julgado ou não, haverá recursos e afins, mas não manda paralisar o campeonato e nem fazer nada. Vamos manter o que está planejado, afirmou aí o André Cavalcante. Ou seja, o que ele diz é que o Independente solicitou lá junto à federação, ao TJD do Pará, né, que aquele julgamento lá do STJD fosse anulado e aí sim teria um novo julgamento. Mas o André traz aqui a informação de que nesse momento não tem essa possibilidade da paralisação do campeonato. Claro que a gente fica, obviamente preocupado, porque ainda teremos novos julgamentos lá no STJD, teremos os recursos com certeza apresentados para que tenhamos outros julgamentos até o fim ali, das esferas. Então o campeonato vai ocorrer e a gente torce para que não tenha nenhum tipo de imbróglio aí e que não seja não tenha nenhum tipo de anulação do campeonato do seu início, e obviamente também que nada do ano passado seja de uma certa forma anulado, principalmente em relação à tabela que foi montada para esse ano. Então é aguardar, mas por enquanto o campeonato está mantido e vai iniciar no dia 24 de janeiro, no caso para o Clube do Remo contra a equipe do Bragantino no Mangueirão. Galera, agora há pouco na Rádio Clube do Pará, o repórter Paulo Cacheado trouxe a informação de que cerca de 15 mil ingressos já foram vendidos para Clube do Remo e Águia de Marabá. Tá? Hoje é quinta-feira, o jogo é domingo, deve bater aí sim os 30 mil torcedores para esse confronto. Lembrando que o sócio torcedor não está liberado para esse jogo, a federação junto com os clubes não chegaram aí nesse acordo para liberar o sócio torcedor, e os ingressos estão vendidos e a organização do jogo é feita pela Federação Paraense de Futebol. Hoje, inclusive, a gente trouxe a informação no meio-dia que as gratuidades para idosos, PCDs e as pessoas do transtorno do espectro autista, além das crianças, já estão lá no site da tiquezi.com, e a federação também deve anunciar em breve aí as meias entradas para a galera comprar e garantir lugar no jogo do próximo domingo. Infelizmente, o sócio torcedor deve realmente ficar de fora desta partida. Amigos,
O clube do Remo anunciou a renovação de contrato com o lateral esquerdo Sávio, né? O Sávio que chegou ali no Leão Azul no ano de 2024, na reta final da Série C, e ele conseguiu, naquele ano ali, ser uma peça importante no time do Rodrigo Santana, que conquistou o acesso. Em 2025, o Sávio variou a titularidade da lateral esquerda com o Alan Rodrigues, principalmente no primeiro momento da temporada. Depois ele jogou em boa parte da Série B, e com a chegada do Jorge ele conseguiu também variar ali a titularidade com o atleta que foi trazido pelo Marcos Braz, né? E o Sávio, que inclusive esteve em campo no último jogo da Série B contra o Goiás e atuou muito bem naquela partida, tem uma boa bola parada também. É um jogador que divide opiniões, né? Tem gente que ama o Sávio, tem gente que odeia ele. Eu particularmente acho o Sávio um bom jogador. Para a Série A, é um jogador para compor elenco, tá? Para compor elenco, mas, poxa, se eu tô vendo o Jorge, que jogou pouco ano passado e vinha jogando pouco nos últimos anos, né? Confirmado para o ano que vem, seria coerente também ter o Sávio, né? No elenco do Clube do Remo. Agora, na minha opinião, o Remo precisa ir atrás de um lateral esquerdo para chamar de titular, aquele cara que chega e é incondicionalmente o titular, o dono da posição. Eu acho que o Remo precisa investir nessa posição ainda, para esse ano de 2026. Confiar só no Sávio e no Jorge, principalmente pela questão física, eu acho temerário. E creio sim que o Remo vai em busca de mais um lateral, assim como também deve ir em busca de mais um lateral direito, porque são posições que o Remo sabe que vai precisar bastante no ano, vai ter a famosa rodagem do elenco por conta das competições, e não dá para entender, ou pelo menos não dá para... de uma certa forma, aceitar, né, que o Remo vai ficar só com os dois laterais de cada lado. O Remo deve sim ir ao mercado em busca de mais uma peça, tanto para a direita, que tem Marcelinho e João Lucas, e na esquerda com o Sávio e o Jorge, beleza? Então, por enquanto, as laterais são essas, 4 laterais confirmados aí para 2026, o Sávio que já vinha trabalhando lá no CT do Retrô, junto com o elenco remista. O Remo também confirmou a contratação do zagueiro Marlon, de 33 anos, que veio lá do Ceará. Inclusive o Ceará hoje postou a rescisão contratual em comum acordo com o Marlon, e logo em seguida o Remo confirmou a contratação do zagueiro, né? O Marlon, que tem passagem por Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, Bahia, Cuiabá, e esteve no Ceará na última temporada. E o elenco do Ceará, que sinceramente até hoje não consigo entender como é que foi rebaixado, fez o campeonato tranquilo, a Série A toda, na reta final ali, algo muito grave aconteceu internamente no Ceará, né, que eles perderam força e foram rebaixados. E também a torcida do Ceará critica o Marlon, mas principalmente também pela reta final da Série A, e outros torcedores de outros clubes aí acabam elogiando também a atuação dele. Era outro jogador que também estava trabalhando lá no CT do Retrô e deve estar sendo cotado para ser titular nesse início de 2026, principalmente na equipe principal comandada pelo técnico Juan Carlos Osório. Se tiver em condições, na minha opinião, deve ir a campo também no próximo domingo diante do Águia de Marabá, e o Marlon está confirmado aí como nova contratação do Leão para 2026. Amigos, é o seguinte, já tem muita gente cravando aí, né, que o Lucas Lima vai realmente para o Coritiba, e pelo que eu pude apurar agora há pouco, a minha fonte disse, olha, tá muito difícil e pelo visto vai encerrar aí as conversas com o Lucas Lima, tá? Ele deve realmente ir para o Coritiba, a não ser que tenha uma reviravolta que a gente não conheça, né, para que o Lucas Lima possa ficar no Remo, mas pela demora da resposta dele, já se resolveu lá com o Sport, mas pelo prazo aí que o Remo já deu para ele, acredito que realmente o Lucas Lima não deva fechar com o Leão Azul para 2026, e o destino dele deve ser o Coritiba na atual temporada. Tem uma contratação, pessoal, que o Remo deve também estar confirmando aí nos próximos dias, nas próximas horas, quem sabe, né? Além do Rafael Monte, centroavante que a gente comentou no vídeo de meio-dia, o Zé Wellison é outro jogador que está fechado com o Leão e deve estar sendo anunciado aí nas próximas horas, quem sabe nos próximos dias. Inclusive tem a sua chegada prevista para Belém no próximo sábado e já vai, né, encontrar o elenco na próxima semana para começar os trabalhos ali visando principalmente a Série A do Campeonato Brasileiro. Zé Wellison, que estava no Fortaleza desde 2022, né? Tem uma passagem pelo Atlético Mineiro também, enfim, um cara bem rodado aí no mundo do futebol. E
ele chega para essa posição aí de volante. A informação aqui dessa contratação fechada é do Magno Fernandes junto com a Fernanda Alves, que é lá da Rádio Verdes Mares, né? Lá no Twitter está essa informação de que o Remo, até o fim de 2026, sem custos, fechou aí a contratação do Zé Wellison, volante de 30 anos, que estava, repito, lá na equipe do Fortaleza. Eu estava assistindo alguns vídeos, né, de scouts do Zé Wellison e ele não fez uma boa temporada em 2025, né? Um jogador que no 1 contra 1, por exemplo, naquela pegada de meio de campo, ele acabou devendo um pouco no Fortaleza. Tem uma boa técnica na saída de jogo também, né? Mas o Zé Wellison é um cara mais de marcação, né? Diferente do Fábio Matheus, que é mais um jogador de saída de jogo, um camisa 8 ali. O Zé Wellison é aquele cara mais de pegada, mais aquele primeiro volante mesmo, né? E é um jogador que, repito, no 2025 não atuou tanto pelo Fortaleza, não fez um ano tão bom assim, e agora tem a oportunidade de se recuperar aqui no clube do Remo e fazer, quem sabe, um bom ano em 2026. E a contratação fechada do Leão Azul também. Se eu não me engano, a 12ª contratação do Remo confirmada, claro, esperando o anúncio oficial do clube para a temporada de 2026, galera. É isso, as informações do Remo nesta quinta-feira à noite, né? Renovação, anúncios e agora essa contratação do Zé Wellison, novo volante do Leão Azul paraense. Beleza? Amigos, mais uma vez eu peço muito que você deixe o like aqui no vídeo pra gente bater logo essa meta aí dos 1000 likes. Tô vendo vocês tímidos nos likes, hein? Tem muita gente assistindo os conteúdos, mas tímidos nos likes. O like é fundamental também. Verifique também o botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e verifique também a tua inscrição aqui no canal, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul paraense. Tamo junto! Valeu!